Senhor, muito obrigado, Deus, porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nos permitiu entender quem é o Senhor. O Senhor é o próprio Deus que, por amor a cada um de nós, entrou na história, nasceu de uma forma frágil como um bebê, viveu sem pecado e morreu naquela cruz como justo, como substituto, como um sacrifício único, para pagar, Senhor, o preço da desconexão, para nos resgatar, para pagar o preço. E, Senhor, quando os nossos olhos entenderam isso, quando a nossa mente compreendeu, quando o nosso coração percebeu o seu grande amor, nós nos rendemos ao Senhor. Nós confiamos que o Senhor é o único caminho, a verdade e a vida. Nós entregamos a nossa vida e o Senhor é não somente o nosso Salvador, mas o Senhor é Deus entronizado. Por isso, querido Deus, nós nos reunimos hoje como teu povo, muitos nas casas, nós aqui, para sermos lembrados que nós passamos por situações difíceis como essas, como crises, pandemias, mas a história não foge da sua mão. Por isso, Deus, nós estamos reunidos hoje para te adorar, para reconhecer que o Senhor é o único Deus. Amém. E para louvar, porque o Senhor é um Deus que nos sustenta. Eu oro, Pai bondoso, e eu oro no nome de Jesus. Eu queria ler com vocês um texto de Isaías. Eu fiquei pensando esses dias qual palavra da parte de Deus deveria ser traduzida, inspirada ao seu coração num momento como esse. E eu lembrei de Isaías 40. Se você quiser abrir aí a sua Bíblia, né? Ou seu smart, apesar que o telefone você não vai conseguir olhar porque você está olhando a gente no Insta. Então você vai ter que abrir sua Bíblia aí e vai ter que lê-la, né? Diz assim, Isaías 40, versículo 1 ao versículo 11. Console o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem a ela, já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, no deserto preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória será revelada e, juntos, todos a verão. Pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clamem. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A relva murcha, as flores caem, mas a palavra do Senhor, Deus, permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus, o soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço junto aos cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias.
O texto de Isaías 40, ele é o início do segundo bloco do livro. O primeiro bloco, ele vai tratar sobre o exílio babilônico como resultado dessa decisão de Israel, das pessoas, de viverem como se Deus não existisse. Isaías está escrevendo mais ou menos aqui uns 700 anos antes de Cristo. E ele já está apontando para a questão da vinda do Messias. Os primeiros 39 capítulos relatam essa coisa de como o povo foi permitindo com que o coração fosse endurecendo. Foi cedendo aos valores das culturas. Começaram, inclusive, até mesmo a adorar outros deuses. A colocar sua esperança em outras coisas que não o Senhor. E isso foi gradativamente endurecendo o coração dessas pessoas e distanciando elas de Deus. Nós vivemos dias que isso não é muito diferente. A gente vive dias onde nós temos perdido gradativamente, em meio às culturas, o temor e o amor a Deus, o reconhecimento de que Ele é o único Deus, Criador dos céus e da terra, e até principalmente a obediência aos seus princípios e valores. Os princípios de Deus não são regras que nos ganham a relação. Os princípios de Deus são regras que nos norteiam, dirigem para experimentarmos uma vida abençoada. Por isso, uma das coisas que eu penso é que, à medida com que o coração endurece, e inclusive o coração daqueles que são tementes a Deus, é que a gente vai recebendo da nossa vida o resultado dessa distância de Deus. Porque a distância de Deus, ela vai conduzir ao vazio, ao desespero, à falta de sentido da vida. E aonde o coração se torna aí um poço que acumula amarguras, ressentimentos e todo tipo de sentimento ruim vai brotando quando nós começamos a viver diante de Deus. Mas uma das coisas que a gente pode agradecer a Deus é que nós já entendemos quem é Jesus. E por isso nós podemos sempre ser reconduzidos à presença dEle e declarar: seja engrandecido o Deus da minha vida. O que nós pensamos é que talvez você pudesse aí na sua casa agora cantar com a gente esse cântico que nos lembra que esse Deus precisa ser constantemente engrandecido. Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia.
sobre todos é Senhor. Aleluia, Aleluia. te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Ao Senhor, aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. aleluia, louvemos ao Senhor. Ó Senhor, nós fazemos isso como povo do Senhor, nós elevamos a nossa voz, cada um de nós num lugar, nas nossas casas, juntos, louvando ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas. O Senhor é um Deus poderoso, um Deus que não está indiferente a toda essa situação. E que aqueça no nosso coração, ó Deus, a fé, a alegria, as certezas que temos, ó Pai, relacionadas com as Tuas promessas, e que a paz do Senhor, ó Pai, repouse no coração de cada um que agora está aqui participando junto desse culto, engrandecendo o Senhor, louvando o Senhor. Ó Deus, fortalece a vida, a saúde, ó Deus, o ânimo de cada um de nós nesses tempos difíceis. E que possamos sempre, ó Deus, elevar a nossa voz de gratidão e de louvor ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como a gente estava conversando, quando nós olhamos para o texto de Isaías 40, existem 3 imperativos nos primeiros 3 versículos. Consolem, ou na revista atualizada, consolai. O segundo é encorajem e o terceiro é ouçam. Eu queria pensar hoje com vocês um pouquinho sobre esse desafio. O primeiro é, em meio às crises, precisamos buscar em Deus consolo. E o versículo 1 diz, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Quando a gente vai olhar a palavra consolo, se você coloca no dicionário, a ideia que a palavra traz é tentar aliviar a dor, o sofrimento ou a aflição de alguma forma. Pode ser com palavras, pode ser com recompensas, promessas. A questão é que quando nós olhamos para esse texto um pouco mais de perto, a palavra consolo, por incrível que pareça, ela pode ser também traduzida por estar arrependido, consolar-se, arrepender, sentir remorso, confortar ou ser confortado. E aí, diante dessa situação, a gente começa a pensar, puxa, mas como assim arrepender-se e ser consolado? A grande questão é que consolo é algo que o ser humano consegue experimentar quando ele entra na presença de Deus. Quando ele experimenta um pouquinho da glória de Deus. Isso traz consolo ao coração, traz esse cuidado de Deus sobre a vida do ser humano. É mais ou menos isso que Jó experimentou quando ele passa por toda uma série de dificuldades, e aí ele começa a argumentar com Deus, perguntando um monte de coisas, e é interessante porque a resposta de Deus a Jó não caminha na direção de responder o problema dele, mas Deus começa a se apresentar como o Criador de todas as coisas, quem sustenta todo mundo. E aí Deus vai falando e perguntando, Jó, onde que você estava quando eu fiz o Himalaia, quando eu fiz as Fossas Marianas e todas as outras coisas? E quando Deus termina de falar, eu acho que você lembra em Jó 42, quando Jó diz assim, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Ele vai terminar esse bloco dizendo assim: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Muitas vezes o consolo de Deus, ele não nos livra do sofrimento, mas ele redimensiona a nossa vida. E é interessante porque a única possibilidade do ser humano voltar à presença de Deus passa pelo arrependimento. Por isso que a primeira bem-aventurança, quando Jesus diz, são os pobres de espíritos, ou seja, pessoas que entendem que não tem como comprar sua reconexão para com Deus, não tem como pagar a dívida. E à medida com que a gente entende isso gera no nosso coração um entendimento da nossa fragilidade, das nossas limitações, das nossas incoerências. E diante dessa situação, eu me volto para Deus, aí eu permito com que Deus me trate. É exatamente isso que Jesus faz quando ele inicia o ministério em Marcos capítulo 1. Ele começa a pregar, e a pregação, a primeira frase de pregação dele é: o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam. A palavra arrependam-se lá em Marcos é metanoia. É a mesma que vai ser usada em Romanos 12, como forma de nos estimular a constantemente estar conectado com Deus. O consolo é fruto desse desafio de Deus, de nós voltarmos à presença dEle. Eu gosto quando Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O consolo de Deus vem sobre a nossa vida, mas à medida com que nós reconhecemos as nossas limitações, os nossos erros, e nós nos voltamos, estendemos a mão para Deus no sentido de ser curado. Não que Deus não seja poderoso e possa curar qualquer pessoa, mas muitas vezes Ele olha, assim como quando Ele olhou para aquele cego e pergunta assim: o que você quer que eu te faça? E o cego disse: eu quero ser curado. À medida com que a gente se volta então para esse Deus, que a gente percebe essa percepção do seu amor, isso nos consola, isso nos transforma. Olha o que diz o versículo 5 do texto de Isaías, diz assim: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Eu fiquei pensando, puxa vida, como que talvez a gente conseguisse entender isso. Alguns anos atrás eu ouvi uma explicação que me ajudou a perceber esse processo de quando nós voltamos e percebemos a glória de Deus. Que é mais ou menos o seguinte: imagine você estar viajando de carro num clima de chuva e muita neblina. E nesse processo da viagem, a um determinado momento, você chega num local onde a neblina se desfaz e abre a luz. E a luz cai, e isso faz com que você enxergue com uma forma clara, com uma beleza. É mais ou menos isso, quando em determinados momentos parece que Deus abre um pouquinho a cortina da eternidade e você consegue enxergar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a beleza. E isso leva ao consolo. Isso leva a experimentarmos a presença e o cuidado de Deus sobre a nossa vida. É interessante porque ao longo desses séculos, quando homens e mulheres se voltam para Deus, e Deus parece que abre essa cortina, isso enche o coração de consolo, de propósito de vida, e até mesmo a certeza de que, se nessa vida os nossos olhos se fecharem, nós vamos abrir os nossos olhos na eternidade com o Senhor. A vida não é algo sem propósito, mas é algo que caminha na direção do Senhor. Eu não sei você, mas quando eu penso isso, e lembro de alguns amigos ou algumas pessoas que não são
convertidos, eles acham que isso é loucura. E realmente isso é loucura para todas as pessoas que ainda não experimentaram o amor de Deus. Para pessoas que não experimentaram o perdão de Deus. Por isso, durante esses dias, que a gente não sabe exatamente quanto tempo vai durar, decida buscar esse consolo de Deus. Todas as vezes que o seu coração começar a ficar agitado, que as notícias ao seu redor começarem a oprimir, que o medo comece a tomar completamente, volte para o Senhor. Levante os olhos, enxergue a cruz e perceba que é nesse local que nós recebemos consolo, mas mais que isso, talvez um desafio que a gente tenha ao longo dos próximos dias, como povo de Deus, além de orarmos, clamarmos, jejuarmos, rogarmos a Deus, ajude alguém a levantar os olhos e enxergar a cruz, a enxergar esse Deus, e quando nós percebemos essa glória, a gente vai receber consolo. É por isso que o nome de Jesus é um doce nome. E eu queria que a gente pudesse cantar essa música, que vai dizer: só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cante com a gente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar a homens salvação. Ora pra gente, Gito. Talvez aí pelo que a gente poderia estar orando agora. Pode orar pelas pessoas. Orar pelas pessoas. Senhor Jesus, nós nos lembramos agora dos nossos irmãos que estão em casa, dos nossos irmãos que estão ao redor do mundo. Quase todos nós, o mundo todo, quase todo, está trancado. E nós estamos nos protegendo do vírus com uma boa consciência, com bom senso, evitando estarmos em aglomerações. E isso tudo pode causar um monte de coisa na gente que excede a questão viral. Tem a ver com a solidão, tem a ver com o medo que pode chegar por conta das tantas notícias que chegam. Pode ter a ver com a dificuldade por conta da não ida ao trabalho, questões financeiras. E nós pedimos essa manhã, Senhor Jesus, que o Senhor nos acalme o coração, porque o Senhor não perdeu o controle de nada. E que a gente possa descansar nesse saber, descansar em
saber e crer que o Senhor continua no controle, nos protege, nos guarda. E nós pedimos ao Senhor que pacifique todos os nossos corações. Por favor, Senhor Jesus, pacifique os nossos corações, especialmente dos mais idosos, que são um grupo de risco, ou das pessoas que têm algum problema de saúde. Por favor, Senhor Jesus, seja conosco. Abençoe também os médicos, o pessoal da saúde. Eles não pararam, estão aí correndo de um lado para o outro, trabalhando muito. Que o Senhor possa abençoá-los, por favor. Por favor, cuida da saúde deles também. Eles também estão com medo. Eles também têm saúde frágil muitas vezes. E nós clamamos por eles nesse momento, Senhor Jesus. Sê conosco. Nós somos teus. Proteja-nos, Senhor Jesus. Dá-nos bom senso. Aqui no Brasil, por favor, aos líderes religiosos, aos líderes da nação, bom senso nesse momento. Nós clamamos ao Senhor. E a tua igreja, reunida online, nós agradecemos pelo advento da internet. E nós agradecemos porque o Senhor está conosco nesse culto. Apesar de cada um de nós estarmos em um cantinho diferente, o Senhor que consegue estar em todos eles ao mesmo tempo, nós agradecemos ao Senhor pela tua doce presença. Em nome de Jesus. Amém. Se a primeira palavra é consolem, a segunda é encorajem. O versículo 2 diz assim: encorajem a Jerusalém. A encorajem é esse desafio de derramar ânimo, esse empurrãozinho de incentivar pessoas a fazerem coisas, a andarem, a confiarem, a tomarem coragem. É interessante quando nós pensamos essa ideia do desafio de encorajamento, a gente precisa lembrar que em meio às crises também nós precisamos buscar em Deus o encorajamento. Nós que recebemos o Espírito Santo, nós temos alguém que diariamente está nos encorajando. O Senhor Jesus diz a respeito dessa ação encorajadora do Espírito Santo que é: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que sempre estejam convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, ao quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É tão bom pensar que nenhum de nós está só, porque nós sempre temos a presença do próprio Deus que nos encoraja. Esse processo aí de encorajar, que também pode ser falar ao coração, porque se nós lembrarmos, quando eu vejo um pouquinho, um pedacinho da eternidade, quando eu sou tocado aí por pela glória de Deus, isso motiva a minha vida a continuar caminhando. Isso motiva a vida a andarmos com intrepidez, com confiança, com esse processo aí de voltar os olhos para Deus e caminhar. Mas na nossa cultura, encorajamento não é uma coisa tão comum. Muito pelo contrário, encorajamento é alguma coisa aonde nós fazemos pouco. A gente é sempre muito rápido em criticar, em olhar os defeitos, em perceber. Logo que eu me converti, eu lembrei de um livro do Dale Carnegie, que era A Arte de Fazer Amigos. Uma das coisas que me marcou muito nesse livro, quando perguntavam para ele, era quando ele falava: não fale mal de ninguém, nunca. Fale somente o bem e as qualidades. E é interessante porque quantas são as vezes que nós fazemos isso pouco, mas o desafio de Isaías: encorajem, falem bem, estimulem as pessoas a terem palavras ou conceitos bons. Hebreus 13:3 diz assim: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama
hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A gente tem visto aí algumas iniciativas. Talvez você tenha visto aquela das crianças que estão colocando nas janelas: olha, vai passar, olha, estamos juntos, resgatando essa esperança, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Encorajem as pessoas nesse momento, liguem, orem com elas, estimulem as pessoas a voltar para Deus, e isso mover para com que a gente consiga passar por essa fase, por esse deserto, por esse tempo de confinamento, pelas consequências financeiras. Diga aí para as pessoas que estão perto de você: vai passar, fica firme. Deus é um Deus bondoso que nunca há de nos desamparar. De alguma forma Ele há de prover o alimento, o cuidado, mas fica firme, olha para Ele. Tem um filme, A Mente Brilhante, talvez valha a pena você assistir. É sobre a vida de John Forbes Nash Jr. Ele é um matemático brilhante, se casa com uma mulher linda, mas pouco tempo depois do casamento ele começa a ter sintomas de esquizofrenia. E aí o filme vai relatar muito das lutas. Numa época ainda não se tinha nem conhecimento e nem medicamento. A difícil, o árduo. E é interessante porque lá no fim da vida, ele vai receber um prêmio Nobel de matemática. E no agradecimento, a quem ele agradece? A esposa, que o encorajou nos momentos mais difíceis. Nos momentos onde ele queria desistir e talvez desistir da vida por aquela situação que ele vivia e que muitas vezes não conseguia controlar. Que você possa ser uma pessoa assim na vida dos seus familiares. Encorajem, aproveite esse tempo para ligar para os seus pais, para ligar talvez para pessoas, para parentes, encorajar pessoas, aonde nós sejamos desafiados à esperança, não à alienação, mas à esperança, porque sabemos que esse Deus há de abençoar. E aí, talvez esse desafio que a gente vai sendo movido é que eu só consigo isso se eu me volto para Deus, se eu me lembro quem Ele é, se eu me lembro que Ele me ama, que Ele morreu naquela cruz por nós, que Ele está conosco, que o Espírito Santo vai andar ao nosso lado. Essa não é a primeira crise ou pandemia que o mundo vive. Quando nós olhamos para trás, o mundo já viveu por muitas outras e passou. Da mesma forma, fique firme, olhe para o Senhor, encoraje seu coração e se volte para Deus. Quando eu penso nisso, do amor de Deus, que é o que nos encoraja, eu gosto muito daquela música que diz que a gente deve cantar o amor de Deus para todo sempre. Queria que você também cantasse essa música com a gente. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te.
Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor. Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. 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 Pessoal lá de casa, Amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. tá bonito, mais alto. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor para sempre. Amém. Sim, Senhor, que nosso coração seja inspirado a fazer isso, a sempre louvar o teu nome, cantar o teu amor, esse amor que nos resgatou, esse amor que nos constrange, que nos alcançou sem merecimento. Ó Deus, cantar esse amor para sempre e cantar esse amor para todas as pessoas, para a gente falar que elas são amadas por Ti, e que o Senhor não se esqueceu delas, e que o seu amor vai fazer uma transformação não só para essa realidade aqui, desses anos que nós temos de vida na terra, mas para toda a eternidade. O seu amor é esse amor eterno, amor que alcança eternamente o coração do homem. Que isso, ó Deus, venha trazer esperança no coração das pessoas, e que nós sejamos, ó Deus, porta-vozes, nós sejamos realmente embaixadores, ó Deus, dessa boa notícia onde nós estivermos, ó Deus. Abençoa o teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías então está nos orientando a buscar consolo em Deus. Eu vejo um pouquinho da glória, da eternidade. Isso consola o meu coração. A segunda coisa é que isso gera uma ação, que é o encorajamento. É caminhar com fé, é encorajar outras pessoas. Mas o texto também diz, por último, que um desafio que nós temos é, versículo 3, uma voz clama. No deserto preparem o caminho para o Senhor. Em meio às crises, nós precisamos buscar a voz que clama no deserto. Essa voz de Deus que pode nos direcionar ao longo do processo. Mas esse é um problema porque cada vez mais a gente tem tido dificuldade para ouvir. Em função de tantas informações, da cultura que nós vivemos, é muito mais fácil nós pegarmos o celular, conversarmos com pessoas distantes, sempre coisas curtas, porque a gente tem perdido a capacidade de ouvir. A capacidade muitas vezes aí de até mesmo se aquietar diante de Deus. Isso não é um problema novo. Olha, a Tiago 1,19 diz assim: meus amados, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. A gente vive hoje um tempo onde a gente é rápido para falar. Às vezes a pessoa nem terminou, você está completando o que a pessoa falou. E quanto mais irar-se. Uma coisinha à toa que você não consegue ouvir, isso parece que é como uma bomba atômica. Uma das coisas que essa semana, nas muitas lives que nós conseguimos aí ouvir, que eu ouvi, foi que as pessoas até 45 anos foram criadas dentro de um desafio ou estimuladas a trabalhar. E essas pessoas trabalham e trabalham muito, mas elas têm dificuldade com o descanso. As pessoas até 40 anos,
essa outra geração, ela já, ao contrário, elas, todo o tempo que elas têm, elas buscam o descanso mais como lazer, assistir alguma coisa, sair, filmes e tantas outras coisas. Nós temos dificuldade de nos aquietar para ouvir. E por isso a dificuldade que nós temos de dificuldade de ouvir. Só que esse vírus tão pequenino, microscópico, está fazendo as cidades inteiras pararem. Países, o mundo está parado. E é interessante porque você pode permitir com que esse tempo conduza você a ouvir, ou a buscar a ouvir, ou reaprender a ouvir a voz que clama no deserto, o Deus que tem desejado falar conosco, ou você pode simplesmente ir passando esse tempo. Se não houver uma ação intencional da sua parte, esse tempo você vai assistir muitas séries, você vai ver muitas coisas no celular, no computador, mas não vai ter resgatado o hábito de se aquietar diante de Deus, de ouvir esse Deus que clama, e Ele é quem pode nos orientar. E é interessante porque quando Isaías, nessa conversa, ele vai dizer assim, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, mas o que eu clamarei? Que toda a humanidade é como relva, e toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai, cai a flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva. A primeira coisa que nós precisamos lembrar é a fragilidade da nossa existência. Se você esquecer da fragilidade, se você esquecer da eternidade, você não consegue parar e ouvir esse Deus que é eterno. Porque a segunda parte ele vai dizer, a relva murcha, as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A gente tem, parece que aprendido a ouvir muitas pessoas, muitos pregadores, mas nós temos perdido a capacidade de ouvir o Criador. Que esse tempo ajude você a resgatar o ouvir e ouvir a Deus. É interessante porque o Evangelho é justamente essa ação de Deus na nossa direção. De Deus mostrando a nossa fragilidade, a nossa incapacidade da conexão ou reconexão. Não existe coisas que nós possamos comprar, mas por isso o Senhor veio, viveu, morreu, ressuscitou e nos desafia a viver como seu povo, como seus filhos, a fazer com que o reino cresça. Mas para com que o reino cresça, precisa haver um processo de um entendimento da nossa fragilidade e uma disposição em viver em dependência a esse Deus. Às vezes eu tento pensar em imagens que ajudam. Eu gosto muito a entender o Evangelho, eu gosto muito daquela história de que houve um fogo no celeiro, e muitos animais foram consumidos, e quando termina o fogo, uma criança está correndo porque tinha nascido um pintinho, e ele chega lá e o pai fala, olha, todos eles morreram. Mas daqui a pouco eles começam a ouvir um barulho e eles cutucam numa bola que tinha, e debaixo daquela bola queimada começam a sair os pintinhos. A mamãe galinha, o que ela faz? Ela, no meio de uma situação onde não tinha solução, ela se deita sobre os seus pintos, sobre seus filhotes, e permite com que o fogo consuma a sua vida, salvando os seus filhotes. O que Deus fez, de uma certa forma, foi isso. Foi vir e receber sobre ele a justiça que deveria ser dirigida para nós. Isso precisa encher o nosso coração desse desejo, dessa certeza de que Deus nos ama. Nós precisamos resgatar esse processo de ouvir a Deus. E quem é esse Deus? Versículo 11 diz assim, ele é como um pastor ele cuida do seu rebanho.
com o braço ajunta os cordeiros e carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam as suas crias. Deixe esse Deus resgatar esse processo dentro do seu coração, para com que você e eu possamos também clamar no deserto. Existe um Deus, a humanidade é frágil. Um único vírus é capaz de parar o mundo todo, mas existe um Deus criador dos céus e da terra, que nos ama e nos deseja conduzir a uma nova forma de viver. Alguns dias atrás eu li um post que lembrava, para a gente terminar, do que aconteceu em 259 depois de Cristo em Alexandria. Houve uma praga e Eusébio de Cesareia, que era o principal líder religioso, líder cristão, ele escreve que quando isso aconteceu, os cristãos exibiam compaixão e humanidade. Eles enterravam os mortos, eles alimentavam aqueles que estavam definhando e não tinham como se alimentar, davam pão, faziam sopa. E aí é interessante porque quando isso é divulgado depois, a forma com que os cristãos em Alexandria viveram e enfrentaram aquela peste. A história diz assim, que quando isso foi divulgado, todos glorificaram o Deus dos cristãos. Eu não sei o que você pode fazer, mas eu sei que você pode fazer alguma coisa. Talvez você possa ajudar com dinheiro, talvez você possa ligar, talvez você possa conversar, eu não sei. Mas ouça a voz do que clama e que isso mova você a clamar, a viver como discípulo, a ser sal e luz, mesmo em meio à pandemia, a não deixar com que os temores e receios tomem o seu coração. Que a gente possa ser consolado, encorajado, e a gente possa clamar, não no meio do deserto, mas em meio à pandemia. Existe um Deus que nos ama. Eu queria que a gente pudesse terminar esse tempo de culto cantando mais uma música. Senhor, te quero. Cante com a gente. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero
Senhor, te quero mais. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Hoje nós vamos ter um próximo culto mais tarde, às 18 horas. Para aqueles que não puderam agora de manhã participar, cada um de vocês também é convidado. Muito obrigado pela presença. Eu sei que eu normalmente termino dizendo assim, vire para quem está do seu lado. Aí na sua casa você pode, aqui a gente não vai poder fazer isso, né? Lá na sua casa, vire para quem está do seu lado, dê um abraço carinhoso. Mas eu queria orar mais uma vez com vocês. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Nós rogamos, ó Deus, por todas as pessoas da nossa comunidade. Cuide, Deus bondoso, dos mais idosos. Ó Senhor, clamamos pela vida deles. Clamamos, ó Deus, por cada um dos irmãos e irmãs da área da saúde, Deus. Ó Jesus, consola o coração, tira os receios. Pedimos pelos irmãos também que estão no quadro de risco. O Senhor os fortaleça, o Senhor dê sabedoria, o Senhor os guarde. Pai, nós rogamos, ó Deus, assim como Davi fez, Senhor, espanta essa praga, Senhor, essa pandemia. Ó Jesus, nós reconhecemos a maldade do mundo, a indiferença, mas nós clamamos, ó Deus, e clamamos no nome do Senhor Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do nosso bondoso Deus Pai, a comunhão, o cuidado e o poder do Espírito Santo seja hoje para todo sempre. Deus abençoe e até mais tarde.